A graça e a paz a todos. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos seguindo a leitura do livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Depressão Espiritual. Parte 5. Aquele pecado. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. No capítulo anterior, consideramos as pessoas que são infelizes e nunca realmente se regozijam em sua vida cristã, porque fracassam em manter um equilíbrio entre a mente, o coração e a vontade. Paulo fala a esse respeito na primeira epístola a Timóteo, dizendo que devemos conservar a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 e 20. Essa falta de equilíbrio é uma das grandes causas, não só de infelicidade, mas de tropeços e fracassos na vida cristã. Há pessoas que se espantam com isso. Elas têm uma visão volúvel e superficial da vida cristã, achando que, se alguém preencheu um cartão de decisão, ele é um cristão e deve, portanto, ser perfeitamente feliz. Mas, como a experiência e a história da igreja cristã claramente demonstram, esse não é o caso. E se adotamos essa perspectiva superficial, não vai demorar para que tenhamos problemas. O fato é que sempre há cristãos enfrentando algum tipo de problema, por várias razões, e não podemos ler as epístolas do Novo Testamento sem constatar a verdade do que estou dizendo. Se crer e aceitar a salvação fosse tudo o que é preciso, então as epístolas não teriam sido necessárias na verdade. De certa forma, nem haveria necessidade da igreja. As pessoas seriam salvas e viveriam felizes para o resto de suas vidas como cristãos. Todavia, temos abundante evidência de que este não é o caso. Essas pessoas no Novo Testamento tinham crido e se tornaram cristãs, e, no entanto, foi necessário que os apóstolos Paulo, Pedro, João e outros lhe escrevessem cartas, porque elas estavam enfrentando problemas de um tipo ou de outro. Estavam infelizes por várias razões e não estavam se regozijando na vida cristã. Alguns desses cristãos estavam sendo tentados a olhar para trás, para a vida da qual tinham sido salvas. Outros enfrentavam tentações mais sérias e ainda outros sofriam cruéis perseguições. Assim, a própria existência das epístolas do Novo Testamento mostra que abatimento e infelicidade são condições que afetam o cristão. Existe nisso, portanto, um estranho tipo de consolo, ainda que muito real. Se alguém que está lendo minhas palavras está enfrentando algum problema, deixe-me dizer isto. O fato de que você se sente infeliz ou perturbado não significa que não seja um cristão. Na verdade, digo mais, se você nunca teve problemas em sua vida cristã, eu duvido seriamente que realmente seja um cristão. Existe o que se poderia chamar de falsa paz, assim como há também crença no engano. Todo o Novo Testamento, bem como a história da igreja através dos séculos, dão testemunho eloquente de fato de que esta é uma batalha de fé. E não ter qualquer perturbação em sua alma está, portanto, longe de ser um bom sinal. Na verdade, é um sério sinal de que algo está radicalmente errado. E tenho uma boa razão para dizer isso, pois, desde o momento em que nos tornamos cristãos, também nos tornamos
os objetos especiais da tentação do diabo. Assim como ele assediou e atacou o Senhor, assim ele assedia e ataca todo o povo de Deus. Tende grande gozo, diz Tiago, quando caides em várias tentações ou provações. É assim que sua fé é provada. Por isso, não só é um teste da sua fé, mas de certa forma, é também uma evidência de que você tem fé. É porque pertencemos a Deus que o diabo fará tudo o que puder para nos perturbar e abater. Ele não pode roubar-nos a nossa salvação, graças a Deus, mas ele pode nos tornar miseráveis. Ele pode, se formos tolos a ponto de olhar e lhe dar ouvidos, limitar seriamente nossa alegria da salvação. E é isso que ele tenta fazer constantemente. E está, por sua vez, esta é a razão porque temos este ensino nas epístolas do Novo Testamento. Neste capítulo, vamos considerar uma forma muito comum que o diabo usa para nos atacar nesta área. É aquela sugerida não só por este versículo em particular, mas por todo o capítulo nesse trecho biográfico. O trecho onde o apóstolo Paulo se refere a si mesmo como o ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O problema aqui é o caso daqueles que são cristãos miseráveis ou que estão sofrendo de depressão espiritual por causa do seu passado ou devido a algum pecado particular em seu passado ou devido à forma específica que o pecado assumiu em seu caso. Eu diria, baseado em minha experiência no ministério, que se estende já por muitos anos, que já não há dificuldades mais comum. Ela ocorre constantemente e acho que tive de ajudar mais pessoas com este problema em particular do que com qualquer outra coisa. À primeira vista, alguns talvez duvidem se tais pessoas são realmente cristãs, mas estão bastante errados. Elas são cristãs. Peça que lhes deem uma declaração de fé e o farão perfeitamente. Parecem ter uma compreensão bem clara a respeito da justificação pela fé. Quer dizer que entendem claramente que não podem se justificar-se. Não estão dependendo de suas próprias vidas ou atividades ou qualquer coisa que possam fazer. Estão perfeitamente conscientes de sua total incapacidade e total dependência da graça de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendem isso claramente e dão testemunho disso. E creram no Senhor Jesus Cristo. Mas então, você pergunta, qual é seu problema? O problema é que, ainda que tenham uma compreensão clara dessa doutrina básica, e embora falem como cristãos, mesmo assim são infelizes, e são infelizes devido a alguma coisa em sua vida no passado. Eles vêm a você parecendo muito infelizes, miseráveis, até e sempre falam sobre isso. Invariavelmente, trazem o assunto à tona. Via de regra, é alguma ação, algum ato que pode ou não ter envolvido outras pessoas. Algum erro cometido por eles mesmos. Geralmente, é uma coisa específica, algo grande, e é a coisa à qual estão constantemente voltando, sempre repisando aquilo, e não podem largá-lo. Estão constantemente infelizes. Às vezes, é algo que disseram, uma palavra que falaram em certa ocasião. Vou citar o que considero uma das ilustrações mais gráficas que já encontrei disso em minha própria experiência. Vou citá-la para ilustrar o ponto que estou enfatizando. Lembro-me de um homem que se converteu e se tornou cristão com a idade de 77 anos. Uma das conversões mais notáveis que eu já vi. Esse homem tinha vivido de forma muito perversa. Havia poucas coisas que ele não tinha feito na vida, mas ele ouviu a mensagem do Evangelho, se converteu na velhice. O grande dia chegou quando ele foi recebido como membro da igreja e quando ele participou da ceia do Senhor pela primeira vez. No domingo à noite,
Para ele foi o maior evento de toda a sua vida. Sua alegria era indescritível e todos estávamos felizes por ele. Mas houve uma sequela, e foi esta. Na manhã seguinte, antes mesmo de me levantar, aquele pobre homem estava à minha porta. A expressão da miséria e do abatimento, chorando incontrolavelmente. Fiquei assombrado, atúrdido, especialmente à luz do que se dera na noite anterior, a maior de sua vida, o clímax de tudo o que já lhe acontecera. Finalmente, consegui que ele se controlasse, então perguntei o que havia acontecido. Seu problema era este. Voltando para casa, depois daquele culto da ceia do Senhor, ele de repente se lembrou de algo que acontecera 30 anos antes. Ele estava num bar, com um grupo de homens bebendo e discutindo sobre religião. Naquela ocasião, ele dissera com desprezo e escárnio que Jesus Cristo era um bastardo. E isso voltou à sua memória de repente, e ele sentia que, para tal coisa, não podia haver perdão. Aquele pecado, sim, ele não tinha problemas para esquecer a bebedeira, a jogatina e a imoralidade. Aquilo estava resolvido, estava tudo perdoado. Ele entendia isso claramente, mas as palavras que havia dito sobre o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquilo, ele não conseguia encontrar consolo nem conforto. Aquele pecado o jogara nas profundezas do desprezo. Dou graças a Deus que, através das Escrituras, pude restaurar sua alegria. Mas é essa o tipo de coisa que estou me referindo a algo que a pessoa disse ou fez, que a persegue em volta à sua lembrança e a torna miserável e infeliz. Ainda que ela subscreva a fé cristã, essa condição que parece contraditória é uma realidade. Precisamos reconhecê-la como tal. Em outros casos, pode ser a escravidão ou a uma promessa ou compromisso feito, mas não cumprido, que é a causa do problema. Já testemunhei muitos casos assim, de pessoas que, durante uma doença, fizeram uma certa promessa a Deus ou assumiram um compromisso que, se recuperassem, fariam isso ou aquilo, mas não cumpriram seu voto. Na verdade, talvez tenham feito algo que tornou impossível o cumprimento da promessa ou do voto. E essas pessoas se encontram nessa situação, infelizes e escravizadas por aquilo. Esse, então, é o problema para o qual estou chamando a sua atenção. São pessoas que entendem claramente a doutrina da salvação, exceto que, no seu caso, sentem que há algo, aquele pecado específico, ou a forma que ele assumiu no caso delas, que, de certa maneira, se coloca numa categoria diferente. Dizem, sim, eu sei, mas... E isso assegura, são cristãos miseráveis, sofrendo de depressão espiritual. Qual é o problema real aqui? Bem, existem duas explicações principais desta